Sejam muito bem-vindos ao Dreamcast Sonhos e Propósitos. Eu sou Paulo Casaques. Fabiana Casaques. E a gente está aqui hoje para poder trazer uma história incrível. Esse projeto criado pelo Regis e pelo Joab, que nos convidaram gentilmente para que nós pudéssemos contar a nossa história. Mas a gente não resistiu. A gente está invertendo esse papel e o episódio hoje é com eles. Sejam muito bem-vindos, Joab e Regis! Obrigada, gente. Gente, eu não sabia que eu era convidado especial. É uma honra pra mim ser convidado. É uma honra estar aqui no Dreamcast, viu? Muito obrigado por nos receber. A honra é nossa. Parabéns pelo projeto. O projeto é lindo. Vocês estão conseguindo impactar, sem dúvida nenhuma, quem fala e quem escuta. Obrigado. A gente está acompanhando à distância. As pessoas que vocês trouxeram são pessoas que têm afinidade com os valores e princípios de vocês. E a gente está aqui, de fato, como ouvinte, como um participante desse projeto, para que a gente possa aprender com outras pessoas também. Obrigado. Então, a gente que agradece por ter criado esse projeto. Somos fãs. Meu Deus, que isso, quanta honra. Fãs da família toda. Jesus. Vocês são lindos. Nossa, obrigado. Muita gratidão. Olha, esse momento eu esperava muito por um momento como esse. Eu confesso que do dia que a gente trouxe ao nosso coração, através do Bruno Avelar, que eu não posso deixar de falar aqui, Bruno Avelar, beijo, pra cara. você, Cara, ele é o ocasionador de tudo demais. isso. O Bruno cara, ele é diferenciado. E o Bruno enxergou em nós algo que a gente não conseguia enxergar. Entendeu? Que legal. Cara, tal, faz isso, tal. Então, eu sonhei com esse momento, tá? De um dia estar com vocês, tendo a honra de estar com vocês aqui para gravar. E a gente preparou tanto assim, não, vamos tirar muitos insights do Paulo, da Fabi. É histórico esse momento, nós precisamos aproveitar ao máximo. Inverteu. Olha, é isso que é o legal, né? Isso é o que é legal. Olha, tava falando para ela aqui, para a Fabi aqui nos bastidores, né? Sobre isso, o sonho do Dreamcast, né? Os sonhos e propósitos, o que está ligado, né? O importante da gente aproveitar todos os momentos, intencional, entender, ajudar as pessoas e a gente sempre acreditar, porque vocês dois faz parte assim da nossa família, do nosso coração, de uma forma muito grande. Estava falando para ela, às vezes vocês nem imaginam tanto, entendeu? Mas uma coisa que vocês falam destrava alguém, e às vezes alguém que às vezes nem está tão assim à frente das câmeras, entendeu? Porque a gente começa tudo nos bastidores, a gente faz, né, off camera e tudo mais. E olha só, eu estava até compartilhando com ela que eu sou do Pará, né? No Brasil, grande estado, né? Mas, obviamente, é um lugar que precisa de muita atenção do Brasil, entende? É rico, mas as pessoas que estão lá, muitas pessoas que têm um sonho, que têm, sabe, um propósito incrível de vida e, às vezes, elas se detêm por causa do lugar que elas estão. Caramba. E eu, quando eu falo de sonho e propósito, quando eu falo de sonho, eu estou falando assim, ó, não deixa o lugar, entendeu? O lugar que você está atualmente definir quem você é. Uau. Quando eu falo isso, eu estou falando de mim. Eu estou falando, lembrando da minha cabeça lá naquele momento. Estava compartilhando com ela, porque a minha cabeça não parava. Eu não entendia no momento o que era sonho de vir para os Estados Unidos. Não havia condição nenhuma financeira, nem do lado dos meus pais, da minha mãe, parente, amigos ao meu redor. Nem exemplo. Nada financeiro. Mas isso não te limitou, E né? eu estou aqui, entendeu? Eu estou aqui. Então, não podemos deixar o lugar que a gente está interferir, nos definir, não podemos. Então, isso me impulsiona. Te engrandece. Muito, muito. Isso me ensina muito. E o desejo que a gente tem com o nosso podcast também é solidificar um sonho, um propósito nisso. Que demais. Tirar lá de dentro de você, porque está dentro de você. Arrancar coisas de você que você nem sabia Que você nem existia. sabia. É incrível. Não, é uma inspiração, né? Porque eu falei assim, poxa, as pessoas que estão assistindo o Dreamcast no Pará, né, elas sabem que é possível, porque você foi lá e fez, né? Então, assim, elas se sentem motivadas, encorajadas a fazer também algo grandioso, né? Vamos definir em 3 momentos. Vamos. Então, primeiro, quando a gente faz um podcast como esse, a gente sai muito melhor do que entrou.
Então, quando você executa uma ideia e vocês tiraram a ideia do papel. Isso. Então, isso já é uma grande inspiração para quem está aqui nos assistindo de tirar uma ideia do papel e que não estava no radar de vocês. Não. Vocês foram lá e construíram e tenho certeza que cada podcast sai um conteúdo. Segundo, quem é convidado acaba criando uma conexão que também sai transformado. Vocês saem transformados e quem vocês convidam sai transformado. Isso. E terceiro é o tamanho do alcance. A gente estava conversando um pouquinho antes também que a gente está na era da educação. Isso. Os grandes empresários estão saindo da sua bolha, do seu negócio, estão levando conhecimento para outras pessoas. Os planos de Deus são perfeitos. A gente está num mundo de absolutamente. evolução Yes. e é nisso que a gente acredita. Então, aproveitando o seu gancho, Joab, Vamos lá. o Joab é forjado do quê? A gente já entendeu que ele nasceu lá no Pará. É forjado do quê? Me conta um pouco sobre a história do Joab. Rapaz, a história minha, olha, eu sou uma pessoa seguinte, o improvável, completamente assim, ó, falou uma palavra para encaixar, é isso aí, ó, improvável, cara, improvável, entendeu? Como eu falei um pouquinho a respeito, saio lá do Pará resumindo um pouquinho dessa, eu fui sonhador demais a minha vida inteira. Muito sonhador. Mas no que Quantos anos faz que você... Tem 19 anos. você está nos Estados Unidos? 19 anos. Caramba! É. Você não nem consegue se reconhecer como você era 19 anos atrás? Não. E a pergunta que eu ia te fazer é, da onde começou a surgir esse sonho? Da onde você buscou inspiração? Porque a internet ali era o nascimento praticamente da internet. E nem tinha no Pará. Nossa, É mesmo, não tinha nem né? internet. Na cidadezinha que a gente 19 estava, anos atrás. não existia internet, né? Mas, cara, da onde você Brother, tinha o sonho? a transformação da minha vida foi quando eu literalmente me entreguei para Jesus. Uau! Isso aí, ó. Uau. Assim, ó. Aí o canal veio. Eu me entreguei para Jesus e aí a minha família estava passando por um período muito difícil financeiramente, literalmente. A gente não tinha, era igual o pessoal fala assim, a geladeira era sem forma e vazia, entendeu? Assim, só água às vezes, muito difícil, um período familiar bem disturbado e tudo. E quando eu fui para Jesus, a primeira coisa que veio na minha mente, sinceramente, eu preciso ser uma pessoa que vai fazer diferença dentro da minha casa. Uau! Eu preciso, com todas as minhas forças, buscar a direção de Deus. E literalmente eu fiz isso. Orando, pedindo a direção de Deus para que Ele me direcionasse para a vontade dEle. E as coisas foram começando a acontecer a partir dessa entrega. Literalmente. História real, vida real. Me entreguei nas mãos do Senhor para que Ele pudesse me direcionar. Porque eu realmente, sozinho, eu já tinha esse entendimento que eu não conseguiria ir a nenhum lugar sem Ele. E aí depois, o que acontece? Eu comecei a perceber que a minha família estava se afastando de Deus, entendeu? E aí isso me serviu como combustível para falar, eu preciso ser uma pessoa que vai ser uma coluna, sabe? Uma coluna, uma coisa que... Eu vou ser essa pessoa. E eu preciso alcançar isso. Então, o início de tudo começa nessa decisão que eu tomei. Uau. Então, eu vou mapear isso em pilares para a gente poder, todo mundo aqui nos assistindo, entender o poder disso. Isso. Porque as pessoas que estão nos assistindo, muitas vezes elas olham a sua história, mas o que a gente quer entregar é que a sua história pode ser o exemplo para a história de quem está nos assistindo. Né? Absolutamente. Então, no momento que a gente chega num momento caótico de crise, é quando muitas vezes nascem as nossas verdadeiras oportunidades. Falou tudo. Meu Deus. Porque nessa hora você desperta e fala assim, eu preciso de um novo caminho, de uma solução. E aí o espiritual é alicerce. Alicerce. Para quem não está em Jesus, é o caminho. É o caminho. E no momento que você vai para Jesus, que é o segundo pilar, você não fala para Jesus, Jesus melhora a minha vida, Jesus resolve a minha vida, Jesus me dá uma geladeira melhor, ou dá comida, Jesus, por que eu nasci nessa família? Né? Você não foi questionar, você foi entregar e falar assim, os seus passos serão os meus passos. Absolutamente. Ou seja, você conectou com a fonte divina para ela poder te lapidar e te mostrar passo a passo para você ser quem você é hoje. Irmão, que história brilhante, mais pessoas precisam te ouvir. Teve essa inspiração, e aí? Tive essa inspiração. Aí, o que aconteceu? Interior do Brasil, cidade pequena, 36 mil habitantes mais ou menos na época, né? E qual o meu futuro aqui? Entendeu? Só que eu vinha com muita coisa na minha cabeça. E eu não entendia, muito jovem ali, 17, 18 anos, não entendia direito. Quando eu comecei a
Eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, de uma forma mais intensiva. Eu não tenho formação, tá? Eu não tenho um degree, entende? E porque eu precisei trabalhar muito cedo para ajudar minha família. Eu lembro que eu entregava todo o salário que eu recebia, R$50, comecei ganhando uns R$50 por mês, e eu entregava na mão da minha mãe. Tudo. Eu entregava. Já tinha aquele sentimento de gratidão por tudo que ela fazia. Caramba. Entendeu? E eu entregava na mão dela. Que bonito, né? Aí eu fui aumentando meu salário. Eu lembro que eu comecei a ganhar depois, 1 ano, 2 anos depois, R$200 e poucos numa loja de confecção. Entendeu? E, poxa, eu estou ganhando um pouco mais. E eu orava e pedia a Deus, Senhor, eu preciso ganhar mais, porque eu preciso ajudar mais a minha família. Entendeu? E aí, na região, eu ouvi dizer que dos Estados Unidos, entendeu? Que as pessoas vinham para cá, melhoravam de vida, e eu escutei aquele negócio e comecei a me interessar para saber como é que era isso de verdade. Peraí, deixa eu mapear o que você está falando, para mim é importante. Vai lá. Então, a primeira coisa que você falou você se questionou. Qual é o meu futuro? Uhum. Então, é passo, se questionar. Segundo, a condição do seu estudo não te interferiu. Não me interferiu. Terceira coisa que você falou, gratidão, independente da condição. Independente. Tem muita gente que não entende o poder da gratidão. E isso é muito importante. E Ah. quarto, que faz o Dreamcast ser a ponte para outras pessoas, você precisou ouvir uma outra pessoa falando dos Estados Unidos para você despertar. Absolutamente. Que é o que a gente está fazendo. A gente está contando para as pessoas conhecimentos, histórias, vida real, para que possa... Cara, É aquilo, né? Se Deus te apresentar algo, é porque você tem condição, né? Uau. Se você enxerga, você tem condição Muito forte, de realizar, Fabi. né? Isso é tudo. Então, quando chega isso, você tem que ter esse olhar, né? Então, assim, se alguma pessoa está escutando aqui agora, se isso chegou até você, é porque você também tem condição de se movimentar, né? Porque você tomou a decisão, você não só quis vir para cá, você decidiu. E o que é muito forte para mim é que você tinha um motivo muito grande, né? Eu comecei a trabalhar também pelo motivo de ajudar os meus pais em casa. E quando você tem um motivo, quando você tem um propósito para fazer o que você faz, você vai ser o melhor. E aí você vê, você foi tendo, né, o seu upgrade na sua carreira até chegar aqui, né, e explodir tudo isso. Né? É tão interessante você falando sobre isso, né? Se Deus te mostrou, é porque Deus tem condições de te dar. E Ele quer te dar. E vocês são pais, e a gente ama muito vocês. Claro. Gente. Vocês são um exemplo pra gente. Já quero falar isso aqui de cara. E a gente, como pai, a gente nunca mostraria algo para o nosso filho se a gente não tivesse a intenção de entregar. é isso Não aí. é? É isso aí. Então, se Deus, né, nos dá a condição de visualizar, de enxergar algo, é porque Ele vai te dar. É isso aí. Só que muitas vezes a gente não está com a maturidade formada Uau. para receber aquilo que Deus tem para entregar. Forte. Por exemplo, eu sou pai, eu tenho um filho de 8, uma filha de 3 e uma filha de 10. Por exemplo, legalmente, tudo que eu tenho, o meu carro é dos meus filhos, porque legalmente eles são herdeiros. Perfeito. Só que eles não podem conduzir o meu carro por causa que não tem maturidade. Exato. Eu seria totalmente irresponsável se eu entregar para os meus filhos, né, a chave do meu carro para eles conduzirem uma coisa que eles não têm idade, mas legalmente é deles. Perfeito. Então existe um momento certo de maturidade para que a gente alcance essa maturidade e Deus, aí sim, não, agora você tem maturidade para administrar isso aqui. Toma, filho. É isso aí. Entendeu? Incrível. Aí a gente já vai voltar para sua história, entendendo que você começou a se inspirar Isso. para os Estados Unidos. Regis, do que o Regis é formado? Como? Cara, eu sou Da onde fã. vem o Regis? Cara, olha, não é muito diferente do que o Jabe acabou de compartilhar, tá? Eu sou nascido em Colinas do Tocantins, com muito orgulho. E ali eu me criei, me desenvolvi até os 18 anos de idade. E, cara, quando eu inteirei 18 anos de idade, assim, inteirei 18 anos, hoje, tipo assim, amanhã eu já me mudei. Uau. Entendeu? Eu fui para buscar uma porta de emprego. E foi em Tucumã do Pará, foi na cidade que ele morava. Entendeu? Então, eu, aos 18 anos, no dia seguinte, eu mudei para Tucumã do Pará com uma proposta de emprego. Colinas do Tocantins, eu trabalhava numa marcenaria, ajudando, né, ali, assistente, eu não sei como é que fala. O ajudante, o badeco mesmo. Faz tudo. Eu faz tudo. Eu ganhava R$20 Caramba. por semana. R$20 por semana, R$80 por mês. E eu já estava feliz. Eu falei, caraca, agora eu vou poder comprar uma calça. Entendeu? Uma calça naquela. comprar uma calça, Vou comprar uma calça. Cara,
Eu comprava uma calça, parcelava em 4 vezes. Comprava um sapato. Cara, agora eu vou poder ter a minha independência. Tudo, né? É aquela coisinha de menino jovem, né? Que tá começando a carreira no trabalho ali. Só que, aos 18 anos, quando eu fui para o Pará, com uma proposta de emprego já formada, eu tive uma proposta de já um salário mínimo, que naquela época era R$260. Caramba. Eu saio de R$80 Pra 200. por mês para 260. E tudo que eu queria, eu falei, cara, eu preciso ganhar um salário mínimo. Caramba. E fui trabalhar numa loja de material de construção que chama DM, Materiais para Construção, que ainda não nos patrocina no Dreamcast. Olha só esses Corta garotos. essa, Boa. por enquanto. E ele é meu amigo rico, viu, nessa época. Imagina, olha É meu quanto ele amigo ganhava. Já era um amigo já. Não, quando eu ele vai cheguei contar, ele lá, vai contar. quando eu cheguei em Tucumã do Pará, fui para a igreja, que eu também sou da igreja, né? Participava dos cultos na igreja. Eu fui para uma igreja e ele foi o primeiro jovem a me receber. Uau. Ele, cara, tudo bem e tal. Job foi muito comunicativo e tal. Peraí, que tem 3 pontos. Vamos lá. Eu preciso mapear, senão eu vou perder. Mapeia, Vamos lá. mapeia, vamos lá. Mapear. Primeiro, a gente tem essa característica mental e psicológica preparado pela sociedade e que deve ter algum reflexo espiritual, que quando a gente faz 18 anos, a gente vira maior de idade. Isso. A gente vira adulto. Né? Então, ou seja, nós fomos preparados psicologicamente para entender que existe uma fase da nossa vida que nós mudamos. Isso. E é uma idade apenas, certo? Mas isso interfere em nós. Então, se nós estabelecermos que o nosso próximo ano, ou que esse ano, que os próximos passos são definidos pela nossa maturidade, Absolutamente. e isso interliga a nossa tomada de decisão, Sim. o jogo muda. Profundo, cara. Profundo isso. Né? Segundo pilar, a gente tem sonhos muitas vezes que eles são muito menores do que de verdade Deus tem para nos oferecer. Oh, yeah. Né? Você estava interessado só numa calça. Do cara. Quantas pessoas hoje só querem uma coisinha a mais? Isso. E elas não fazem ideia qual é o tamanho da dimensão que elas podem alcançar. Então alarga a mente, porque o que você pode alcançar é infinitamente maior do que Meu isso Deus. vê hoje. E o terceiro pilar, tão importante quanto para esse momento, é essa amizade. Você Isso, receber cara, as falou pessoas sem tudo. saber quem elas são, né? Muito Ele forte. foi o primeiro, né? Existe um conceito, irmão, que eu acho que é o que eu tento refletir na minha vida. Não é o que as pessoas te falam, não é o que as pessoas fazem por você, é o que as pessoas fazem você sentir. Uau. Que está muito mais profundo que falar. Yeah, Porque falar yeah. pode ser qualquer coisa, fazer pode ser qualquer coisa. Mas fazer sentir é o que a gente Ai, sente aqui uns pelos outros, né? É tão sagrado que a gente preserva, a gente fala assim, não, isso aqui é especial e eu preciso, dentro das minhas escolhas, preservar e proteger isso. E aí, essa amizade começa ali na igreja, e aí? Cara, então, Ambiente certo, como o nosso mentor fala. Lembra? Né? Ambiente certo, pessoa As pessoas certas, conhecimento conhecimento adequado. adequado. Isso aqui é interessante. Nós não sabíamos que ali nós já podíamos fazer network, nós já podíamos ensinar, nós já podíamos... Só não lá. sabia o nome. Não né? sabia o nome, já né? fazia. mas sabia Gente, que era não network. sabia o nome desse negócio. Pra mim era uma bolacha, de alguma coisa de comer. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então fui pra igreja e ele me recebeu. E eu, cara, saí de um salário de R$80 por mês, brother. Pra mim ganhar R$260. Mano, eu falei, cara, tô rico, vou comprar minha bicicleta e eu não vou andar mais a pé. Então, assim, pra mim aquilo, caraca, eu conquistei algo assim que eu não conseguia enxergar, entendeu? Mas eu tive que deixar o meu conforto, a minha zona de conforto, os meus pais no Tocantins, entendeu? Então eu tive que deixar família, tive que deixar amigos, tive que deixar tudo pra trás, em busca de um desejo de crescer, cara, profissionalmente, entendeu? Então, o que acontece? Eu fui pra... Aí conheci essa bênção de Deus aqui que, cara, ali foi uma conexão muito grande. Você tá entendendo? Foi o cara que me estendeu as mãos, o cara que... E ele, fala isso aqui brincando, mas é interessante isso aqui porque ele olhava pra mim como se eu fosse um cara rico. Oh, rapaz, um amigo rico e tal. É o meu amigo rico, Ele não cara, sabia. literalmente. Ele não sabia quem era. Mas, rapaz, eu morava na casa de um tio, tá? Eu morava na casa de um tio e esse tio tinha uma condição financeira muito boa. Legal. Então, eu morava na casa dele, a casa bonita, legal e tal. E, às vezes, o Joab ia me buscar lá pra gente ir pra igreja. Então, eu chegava, via aquela casa e tal, aquela coisa lá. Mas é o meu tio. E não só era minha vida. pra falar, né? Eu ia lá buscar ele, mas assim,
era de a pé, tá? Era não, a pé. ele ia me buscar. Ele ia me dar carona a pé. Ele ia dar você já carona viu a isso? pé. Não, Uma cara, carona vamos a junto. pé. Eu vou lá, eu passo por ti lá. Vamos pra igreja. É isso aí. Me incentivar, né? O cara aí chegou agora, ir pra igreja, né? Tava lá sozinho, É um lá, acolhi- largado é um da família. acolhimento. Aquele negócio, É, acolhimento. isso é lindo. Chegou lá, o pastor da igreja falou pra ele: gente, ó, compadece do menino aqui, Coitado chegou desse agora a menino, gente. chegou aí. Aí ninguém chegou perto e tal. Eu falei: eu vou lá perto desse menino lá. Já era vou mentor, dar uma já, força. né? Já era entendeu? mentor. Vamos aqui e tal. Entendeu? Já era natural, já tava lá dentro, né? As pessoas às vezes perdem a oportunidade de começar uma amizade. Olha onde a amizade de vocês Meu trouxe Deus. vocês, né? Pois não é, Hoje a Fabi. gente está aqui em Orlando hoje, né? Caramba, Esse bate-papo, cara. vocês cada um com a sua família linda. Olha como começou, né? Às vezes a gente se limita a fazer uma nova amizade, a se conectar. A gente não sabe onde vai nos levar. Né? E Fabi, olha só que interessante que você falou. Não tirando do foco, mas fazendo um parênteses. As pessoas às vezes perguntam pra gente: como que vocês conseguem ser amigo e ser sócio? Como que vocês conseguem? Muitas perguntas assim nesse nicho, entendeu? Assim, como é isso? Como é aquilo e tal? Ah, mas vocês não brigam? Vocês não... Entendeu? Muita coisa. Mas olha só, que interessante. Nós aprendemos tanto com a nossa amizade que olha a decisão que nós tomamos antes de nós se tornar sócios na empresa. A decisão. Se for para nossa empresa interferir na nossa amizade, nós nem começamos. Isso. Nós definimos limites, nós sabíamos o que tinha valor. Caramba. A empresa não tem valor, a nossa amizade tem. Isso aí. Perfeito. Entendeu? No nosso casamento é a mesma coisa. Uau. Né? Porque nós somos sócios e casados, estamos juntos há 20 anos. E, assim, a prioridade, a gente fala que é o nosso CPF, né? É o Uau. nosso relacionamento, não é o CNPJ. Gente, né? que Então, coisa assim, incrível. É isso aí, gente. Isso merece uma salva de palmas, gente. Só no Dreamcast. Mas a gente fala isso. E a amizade é igual. Se em algum momento o nosso trabalho ele começar a desgastar o que a gente tem, a gente para o trabalho na hora. A gente remodela, porque o nosso casamento é prioridade. mais importante que tudo. Né? Eu acho importante você falar isso aí, porque eu tenho a mesma linha de pensamento e valores. Então, assim, desde a primeira vez que eu vi vocês, eu senti uma conexão muito tremenda. Eu falei, gente, esse casal tem algo de Deus. Eu preciso estar perto de pessoas como vocês. Entendeu? Porque vocês exalam isso, entendeu? Família, e é tudo que eu busco. Então, eu costumo dizer que eu não quero andar numa velocidade profissional de sucesso e uma velocidade que a minha família não consegue acompanhar. Perfeito. Você está entendendo? Perfeito. Eu não quero andar correndo e a minha família andar caminhando. Exato. Eu não vou fazer isso com a minha família. Incrível. O meu maior sonho, nós estamos falando de sonhos e propósitos, o meu maior sonho é chegar lá com as mãos dadas, juntos. E se não for para nós chegar, nós não vamos. Paramos, Porque aquele sucesso não é sucesso, é destruição. Acabou. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Entendeu? Não chegamos. Caramba. Olha o nível de frequência. Isso é o oposto do sucesso. Né? Pronto. É o oposto do que conhece. Boa. Então, eu não quero chegar em nenhum lugar que, desejado, na cabeça de alguém que possa ser, esse lugar não é para mim, se a minha família não cabe lá. Se a minha família não cabe lá. É isso aí. Perfeito. Continuando. Aí, beleza. Me deu a carona a pé, né? Foi pra igreja. Ele foi o meu amigo de carona. Então, cara, o que acontece? Comecei a me desenvolver na empresa. Cara, uma coisa que eu preciso falar. Eu era tímido pra caramba, velho. Eu era muito tímido. E eu tava numa posição sendo treinado para ser vendedor na loja de material de construção. E vendedor tem que comunicar, tem que conversar, mano. Então, o que acontece? Eu fiquei 3 meses de experiência. Eu ia ficar 3 meses de experiência ganhando um salário mínimo, R$260. E, cara, depois eu tinha que viver da venda. Eu ia ganhar 1% da venda. O meu salário ia ser 1%. Era um salário mínimo. Depois eu ia viver de 1% das vendas. E assim, eu vendia na época de criança geladinha, picolé na rua, salgado. Minha mãe fazia rosquinha, eu vendia banana e tal. Então tá tudo certo. Mas quando eu fui para a empresa, para a loja de material de construção, eles me contrataram para ser vendedor ali. E, cara, depois de um mês, eu peguei meu salário mínimo ali e tal, amei, apaixonei e tal no salário. Cara, agora vou gastar com o quê? Eu não sabia gastar. Porque eu não tinha um hábito de compra. Perfeito. Porque eu não tinha condições antes. Então, cara, eu peguei o meu dinheiro inteiro e mandei para minha mãe no Tocantins, meus pais. Caramba. Os R$260. Eu falei, cara,
que eu vou fazer com isso aqui? Eles vão usar melhor. Eles vão usar melhor. E mandei tudo para eles. Quando chega o meu segundo mês, o gerente da loja me chama e fala, cara, você não vai esperar os 3 meses para ser, de fato, ganhar como vendedor. Eu vou te lançar agora nas vendas agora, e você agora vai depender do seu 1%. Cara, eu me desesperei. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Tava tão bom os R$260. Tô contando com Zona isso. de conforto. Meu Deus, eu vou faturar. Meu Deus, eu não vou faturar. Eu sou tímido e tal. E o cara percebeu nisso. O cara fala, cara, quando você atendeu... Eu tinha minha mesa, né? Minha mesa de vendas e tal, com 2 cadeiras ali pro cliente, o telefonezinho aqui. Toda vez que tocava, que a pessoa que atendia o telefone me transferia para mim, atender a venda, eu tinha vergonha. O cara fala assim, cara, você tem que atender o telefone assim já... Rasgando. DM, Regis, bom dia e tal, já, né? Energia. Energia. Né? E eu não tinha isso, cara. O cara pagou um curso do Sebrae pra mim. Que legal. O cara pagou um curso do Sebrae pra mim. legal. Eu fiz esse curso e no final do curso eu tinha que... Eles me entregavam um produto qualquer e eu tinha que estar na frente de centenas de pessoas apresentando aquele produto para tirar essa timidez de mim. Uau. E aquilo ali, cara, aquilo ali tirou aquela timidez, assim. E eu falei, cara, agora eu vou pra cima. Me libertou. Eu falei, cara, agora eu vou pra cima. Nem que eu ganhe R$100 por mês na 1%. Tá tudo certo, não tem problema não. Passou um mês eu vendendo, me chamou pra fazer o meu pagamento. Eu falei, cara, tá tudo certo. Liguei pra minha mamãe, eu já tô vendendo, eu vou mandar um dinheirinho aí, talvez uns R$100, eu não sei, meu salário não vai ser igual mais e tal, mas um dia eu chego lá. O cara no computador pra mim pagar, olhando assim e tal, eu falei, cara, algo tá errado aqui. Eu falei, vixe, eu não vendi nada. Vou sair daqui sem nenhum centavo. Mas tá tudo certo. E vamos pra cima. O cara falou, cara, eu vou ter que te pagar esse aqui mesmo. Eu falei, tá de boa. Eu tava assim, totalmente esperando. Sempre acho que é algo ruim, né? É algo ruim. E eu, R$260 não vai vir esse mês, mas no próximo mês eu consigo vender. Eu vou buscar. Buscar vendo. O cara falou, cara, tá aqui o seu pagamento, R$760. Uau! 700, cara, Primeiro mês! no primeiro mês de venda. Cara, eu vendi R$76 mil. 1% de R$76.760. Uau! Eu falei, demais. eu falei, cara, tu tá falando sério. E o cara começou, naquela época pagava em cash. Uau. Cara, naquilo ali, a minha visão de vendas, eu falei, cara, eu vou pra cima. Que incrível! Eu vou pra cima. Nasceu um vendedor. Não, mano, eu nasci pra vender. Eu nasci pra vender. Muito Por que eu não fiz isso antes? Caraca, mano. E ali eu falei, mãe, mandei todo o meu salário pra minha mãe. Cara, De novo, pegou o 700 peguei e mandou. tudo. Eu não sabia Caramba, gastar, eu não tinha com o que gastar. incrível. Eu não tinha com o que gastar. Olha como a pureza e ser genuíno é forte, né? A vida devolve. A vida A vida devolve, cara. Incrível. E uma coisa que o Bruno Avelar fala muito, cara, a semente pode sair da sua mão, mas ela nunca vai sair da sua vida. E isso, cara, o Bruno falou aquilo ali que eu já vivia isso antes, só não sabia, né? Não sabia desses negócios aí. E a gente saber inconscientemente é importante, mas quando a gente ganha consciência, que é o que a gente está fazendo aqui, Isso. torna uma arma poderosa nas nossas Isso é mãos. intencional, É, né? e eu falo isso pro Bruno, que ele não somente fala isso, mas a gente vê ele sendo generoso. E a gente chega a se assustar Ele faz, né? com o nível de generosidade Que ele dele. tem. É. E é exatamente isso. A É gente grande, está próximo de conhecimento e situações, cenários e exemplos que a gente se assusta. Você fala assim, caramba, eu preciso adquirir essa capacidade. Eu preciso aprender a fazer como ele faz. Esse é o processo de exemplo. E o que você estava falando, você falou algumas coisas aqui que eu considero muito importante também, eu quero mapear. Vamos lá. Primeiro, quando você sai lá da sua cidade e vai para o Pará, você está saindo, por mais que você vá para ganhar mais, é uma transformação de quebrar a zona de conforto. Segundo, o trabalho que o Joab fez com você, né, de te pegar e te levar para a igreja. Então a pergunta que eu faço é, quem é que você está mentorando? Meu Quem é Deus. que você está ajudando? É porque o processo de mentoria é você escolher alguém, por Deus, pela vida, por quem você é. Não importa o tamanho, o quão grande você é, mas você semear na vida de alguém. Isso faz com que o coletivo seja exponencial. Então você deu um exemplo de coletividade, né? Então às vezes a pessoa está lá, eu não tenho nada para oferecer. Tem muito mais, porque naquele momento, quem era o Joab? Né? Era alguém que estava em processo. Né? E mesmo ele dentro do processo de desenvolvimento, ele foi capaz de estender a mão para você, para isso ter esse futuro brilhante. Aí quando você vai para vendas, mais uma vez, quebrar a zona de conforto, ou seja, tudo aquilo que você quer está fora da sua zona de conforto. É verdade. Tudo aquilo que você quer está nas suas dificuldades e nas suas limitações.
E aí? Cara, Ganhamos 700? Não, o que é isso? Aí eu falei, cara, pronto, é isso aqui, eu nasci pra isso aqui. Eu nasci pra vender, entendeu? E é tão interessante você falar sobre essa questão, só pra não perder o gancho. Eu falo muito isso, ninguém é tão pobre que não tem algo pra dar e ninguém é tão rico que não possa receber. Então, cara, é uma coisa que eu vivo isso na prática de vida, você tá entendendo? Eu vivo isso. E, cara, é a lei da semeadura. Cara, você pode escolher a semente, mas o seu plantio você não pode escolher. É isso aí. Você tá entendendo? Então, cara, pegando esses R$760, mandei pra minha família lá em Tocantins, né? E a partir dali eu fui pra cima. Então, pra resumir aqui, tinha um vendedor muito experiente na loja, tinha alguns vendedores na loja, eu era o mais novinho, entendeu? E eu comecei a atender as pessoas com mais paixão, com mais vontade. Caramba. E aí eu comecei a criar estratégias, assim, cara, na minha mesa sentou, vai tomar café. Uau. Na minha mesa sentou, vai tomar café. Eu começava a olhar para o meu concorrente, que na verdade não era um concorrente, não era o meu rival nem nada, mas era o cara que mais vendia na loja. Eu falei, cara, eu não tenho como competir com um cara que já está aqui há 12 anos. Né? Um cara que já está nas Uma vendas. cartela de clientes. Cartela de clientes. Eu tinha que fazer o meu. Entendeu? Fazendo aquelas vendas pequenas, as pessoas que vêm da fazenda fazer compras, né? E eu comecei a pegar aqueles ali, comecei a tratar assim. Cara, eu preciso fazer algo diferente. Uau. Eu preciso fazer algo diferente para me crescer aqui e começar a ganhar clientes. Então, eu fui começando a fazer isso. Então, eu gastava, às vezes, do meu próprio dinheiro. Não gastava, eu investia do meu próprio dinheiro. Na loja tinha uma menina, que eu esqueci o nome dela, queria muito lembrar o nome dela aqui. Ela me ajudou pra caramba, a menina do café. A menina do café. Mas só de você pensar nela, eu tenho certeza que o amor vai chegar até ela. Vai Muito, se te abraçar. com certeza. Eu falava, serve o café, e às vezes vinha crianças, né, com a família, da fazenda, da roça mesmo ali e tal, sentava na minha mesa para comprar alguma coisa. E eu mandava no mercado do lado, eu tinha um mercado do lado, vai lá e compra Coca-Cola, compra alguns biscoitos, entendeu? E ela trazia de lá para distribuir para meus clientes aqui. E isso eu fui conseguindo ganhar a confiança, porque eu era muito novo, eu era muito menino. Aí os colonos, né, lá na roça, indicava para outros, não, vai lá e busca um menino, tem um menino lá, um menino mais novinho que tem lá, busca ele vai te atender. Legal. O menino é diferenciado. E eu comecei a ganhar por causa dessa estratégia. Eu falei, cara, eu preciso fazer meu nome, cara. Que incrível. Entendeu? Então, assim, o resultado, de uma certa forma, ele acaba te motivando. Cara, você precisa comemorar os seus resultados. É isso aí. Você precisa usar esse resultado para te dar mais, entendeu, força e determinação para você não parar e falar, cara, eu estou satisfeito com 760. E para resumir... Eita, falou tudo. Logo, eu cheguei a 1.800. Uau! Logo. Gente, era o primo rico mesmo da cidade, não, né? Não era à toa que eu era amigo dele. Cara, eu falei, não, gente, eu nasci pra isso aqui. Manda. E uma coisa muito importante que eu preciso dizer. Eu não precisei passar o meu colega pra trás. Que legal. Não precisei falar mal do cara. Que legal. Várias vezes o cliente dele chegava, ele estava para almoço, eu ia na mesa dele, fazia a venda para ele e mandava a coisa no nome dele, a comissão. Nunca precisei. Cara, nunca passe por cima de ninguém. Não. Honestidade é tudo. É um princípio, cara. É um princípio. É aquilo que você falou, a vida devolve. Irmão. A vida devolve. E eu fiquei ali, nunca consegui vender mais do que ele, claro, entendeu? Até porque a minha meta não era ganhar dele, eu tinha que vencer a mim mesmo. É isso aí, perfeito. Entendeu? Eu tinha que competir comigo mesmo, entendeu? Mas aí eu fiquei naquela 1.800, 1.860, 1.900, 1.800, 1.600, porque às vezes a venda flutua. Mas, cara, isso pra mim foi extraordinário, abriu a minha visão assim, pro mundo das vendas. E olha que incrível, né? Às vezes a gente está fazendo o nosso negócio no dia a dia, a gente tenta inovar de alguma forma. Como eu posso inovar para agradar o meu cliente, para fazer algo diferente? Você vê que às vezes o inovar ele não é algo assim tão extraordinário, de outro mundo. Criatividade. Né? Há 19 anos atrás, você recebeu o seu cliente, agradar o filho do seu cliente. Você foi lembrado, né? As pessoas, elas quando voltavam, falavam, vai ali, por quê? Porque ali eu tive um atendimento diferenciado. Isso. Né? Então, assim, ele me recebeu. Isso é inovar, né? Você recebeu as pessoas com carinho, com amor, com atenção.
Então, às vezes, assim, Exato. são esses detalhes Detalhezinhos. que fazem a diferença. E outra coisa, no sábado a loja fechava meio-dia, tá? E as entregas mais longe, assim, nas fazendas, nas roças, eram nos dias de sábado, depois que a loja fechava. E o pessoal do caminhão da entrega, eu falava, cara, eu quero ir nessa entrega. Eu quero ir nessa entrega. Eu quero ir lá conhecer o meu cliente. Eu quero conhecer a família do meu cliente. Caramba. E a gente pegava 100 quilômetros na estrada de chão, no caminhão. Eu com o motorista e mais o ajudante para descarregar o cimento. E, cara, meu amigo, eu vou para dentro. E ia para a roça mesmo, entendeu? E chegava lá, conhecia toda a família do meu cliente e voltava para casa com presentes. Sabe qual eram os presentes que eles nos davam? Cacho de banana, um frango caipira, entendeu? Cara, os caras ficavam... Cara, o que tu veio fazer aqui? Eu vim aqui te dar um abraço e tal. Então, cara, tipo Isso, assim... as pessoas, cara. Eu usava do que eu tinha nas mãos. Tem uma passagem que eu amo de paixão, eu preciso compartilhar aqui com vocês. Manda, a gente quer ouvir. Moisés, tá? Foi o libertador do povo que estava no Egito cativo. E quando Deus chama Moisés estava no deserto, tá? No deserto de Midian. Ele estava lá. O que acontece? A Bíblia diz que Deus chama a atenção de Moisés através de uma sarça ardente. E essa sarça, ela se queimava, mas o fogo não consumia os seus ramos. Uau. E Moisés ouve a voz de Deus da sarça. E aquilo chama a atenção e ele vai até a sarça. Aí Deus fala, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra fértil, é terra santa. Aí eu fico imaginando, mas Moisés está num deserto. Cara, o que é deserto? Deserto é lugar de escassez, lugar de improdutividade. Mas Deus no deserto fala para Moisés que ali era um lugar santo, um lugar fértil. O que eu trago para a minha vida? Cara, você pode estar no deserto, mas se Deus está lá, o lugar é bonança. Não existe escassez para uma mente de abundância. Uau. E Deus falou para Moisés, eu preciso concretizar algo extraordinário e você vai ser o escolhido para libertar o meu povo que está no Egito. E Moisés, Senhor, mas eu não tenho nada, eu não posso, eu não tenho talento. Começou a discutir com Deus, eu não tenho capacidade. Aí Deus fala para ele, cara, o que tu tem nas mãos? Ele fala, cara, eu só tenho um bordão nas mãos. Ele falou, pois é, usa o que tu tem nas tuas mãos. Uau. E, cara, eu trouxe pra minha vida e eu falo assim, cara... Você usar tudo sempre que está sobre as suas mãos. Cara, use o recurso que tu tem nas mãos. Você sabe por quê? Efésios capítulo 1, versículo 3, fala o seguinte, olha, a Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Nós já somos abençoados. Então, tem muitas coisas que a gente procura lá fora o que está dentro de você. Exato. Entendeu? Exato. Às vezes você está querendo, cara, eu vou começar, mas eu preciso estar com essa... Cara, não, cara. Usa o que você tem nas mãos, é agora. É agora. Entendeu? E eu Tem uma preciso fazer passagem isso. de Cristo que ele está pregando para as pessoas e os apóstolos chegam para Cristo e falam, Cristo, Jesus, as pessoas estão com fome. Estão aqui há 9 horas ouvindo e aí Jesus fala, o que vocês têm na mão? Jesus podia ter feito assim, ó, tortas, bananas, bolos, né? Mas Jesus pergunta, o que vocês têm nas mãos? E aí uma criança aparece com a cesta de pães e peixe. E Jesus multiplica os pães e peixe. E é exatamente essa mesma lição que você está mostrando, que Jesus mostra, sobre o que você tem nas mãos. E quando você entrega e dá o primeiro passo com o que você tem nas mãos, aí é onde Jesus prolifera. E esse é o maior exemplo que a gente quer entregar de propósito. Né? Uau, Grande, que coisa incrível. Quanta coisa a gente tem aqui para compartilhar. Muita coisa, Paulo. E sabe o que eu queria passar nesse momento para quem está nos assistindo aqui agora? Eu tô sentindo meu coração aqui arder de alegria. Olha que coisa paz, linda. De meu Deus. Eu me sinto à vontade aqui, sabe? Obrigado, obrigado, Paulo. Aqui Que bom. vocês. Graças a Deus, cara. Graças esse é o a ambiente Deus. que vocês proporcionam. Essa é a luz de vocês. Glória a Deus. E a gente se sente parte dela. A gente Claro. dela. Meu Deus, cara. Não, cara, e aí... Voltei... Não, e aí... Quando eu percebi... São muitos e aí, Não, cara. Tipo, e aí, cara, tá sentindo o que eu tô sentindo? Cara... E aí, continua a história. Ele tá e aí, revivendo. a gente continua. Ele tá revivendo a eu tô história. aqui sentindo Cara, isso. você me levou... Ó, vocês me levaram lá atrás, onde eu vivi todo aquele sentimento, toda aquela coisa tão maravilhosa. E eu lembro assim, aí... Quando eu fui e voltava com um cacho de banana, um presente, que é o que eles tinham, às vezes uma dúzia de ovos caipira,
Eu falei, cara, esse negócio é bom. E ganhar presente é bom. Eu falei, eu vou todo final de semana encontrar o meu cliente. Porque as entregas mais longe deixavam para sábado, né? Porque era longe e tal. Aí fechava a loja, o pessoal ia e tal. E eu caía para dentro. E ali eu tinha, tinha a oportunidade de fazer o que a gente conhece agora, networking, né? Que naquela época eu não sabia o que era isso. Então, eu fazia isso na prática, entendeu? E, cara, aí foi um aprendizado muito grande para minha vida. E enquanto ele estava fazendo já o networking no lado bom, né, da venda, eu estava no lado oposto. Que eu fazia, Joab era cobrador. Eu era cobrador, cara, entendeu? Então, as minhas experiências eram totalmente o contrário, entendeu? Enquanto ele estava em cliente e ganhando presente, gerando, né, gerando tanta gratidão, bem recebido, eu tava, só que não era na mesma loja. Eu trabalhava nessa época numa loja de móveis eletrodomésticos, né? E eu aprendi uma coisa muito rápido. Eu aprendi que as oportunidades, elas vêm na sua mão e se você não pegar elas vão embora, elas não vão esperar. E eu entrei para trabalhar nessa loja, outra vez voltando na oração, na fé. A fé foi uma ferramenta que eu não largo ela jamais, mas o que eu quero dizer assim, a fé, se eu fosse escolher assim, qual a ferramenta que eu começo? A fé. A fé. Gente, a fé... Todas. Tudo, a primeira que eu pego, a fé. Só me deixa a fé. A fé. Porque a Bíblia diz o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Entendeu? Para crer, você precisa de fé, você precisa de ouvir, você precisa... E a fé e o temor a Deus foi duas coisas que ficou implantadas em mim. Eu sempre fui muito temente a Deus. Eu sempre tive muita fé. Entendeu? Sempre tive muita fé. A gente está o tempo todo se vigiando, se protegendo, porque o amor de Deus é o que a gente quer preservar. Exatamente. Aí eu comecei a olhar para outras oportunidades. Poxa, eu preciso de um outro trabalho. E aí eu me conectei com um amigo da igreja que estava trabalhando em uma loja móvel eletrodoméstica, que na verdade essa loja se chamava Armazém Paraíba. Não sei se ainda tem delas ainda no Pará. Ela era muito forte na época no Pará, no Piauí e na Bahia. Então, assim... Essa loja é gigantesca, tipo, tem a loja americana e tal. Então, assim, gigantesca, né? Nessa época. E eu conheci o gerente e tal, fiquei amigo dele. E eu consegui uma oportunidade. E a única oportunidade que tinha era de cobrador. Eu falei, vou para dentro. Vambora. Então, vamos lá. Não, e detalhe, cobrador numa cidade onde morava os maiores pistoleiros da região. Caramba. Cara, eu falei, não, esse trabalho eu não quero para mim, não. Eu vendo e o Joab cobra. Eu mando o Joab para cobrar. Mas aí ele entrou na mesma Não. empresa? Não. Só brincando. Não, Armazém Paraíba. Vocês têm a mesma idade? Tem. A mesma idade? Eu sou 6 meses mais velho do que ele. É por isso que eu respeito tanto, né? Autoridade, eu a sou honra autoridade. é maior sempre aqui. Servindo sempre. Então, aí eu comecei a observar, tinha os vendedores. Eu queria ser um vendedor, mas não tinha vaga para vendedor. E aí só tinha a porta aberta no momento ali, a vaga que estava aberta era para cobrador. Beleza, vamos nessa. E lá na loja tinha outros 3 cobradores e tinha um chefe do departamento de cobrança. E eu comecei, e resumindo a história, eu comecei em 4 meses de trabalho, eu comecei a resolver melhor do que os meninos que estavam lá antes. E o chefe de cobrança, ele estava já cansado, ele estava cansado do departamento de cobrança e queria ir para vendas. E surgiu a vaga de chefe do departamento de cobrança. E eu estava com 6 meses, mais ou menos, de empresa. Caramba. E aí, eles começaram a fazer análise em quem? Nos cobradores que estavam lá dentro da empresa no momento. Que legal. E foi baseado, basicamente, na produção, no resultado. E o meu resultado foi maior do que o dos meninos. Só que eu só tinha 6 meses de empresa. E isso pesou um pouco na hora da decisão do gerente da loja. E aí, para minha surpresa, resumindo a história, eles me chamaram no escritório e falaram assim, olha, tem um desafio para você.
Você topa ser chefe de departamento de cobrança? Olha Cara, isso, foi... Aquilo ali pra mim foi Líder. desafiador. Eu não me sentia preparado. Eu não me sentia capaz. Entendeu? Mas mais uma vez, assim, desde muito cedo, como eu falei, muita coisa que me mostrava que o próximo passo, você não pode ficar parado, você precisa ir pro próximo passo. Não pode se acomodar. Não posso né? se acomodar. Isso. E eu fui, eu enfrentei toda aquela situação. E agora eu precisava dar muito mais resultado, porque eu era o chefe do departamento de cobrança. Então eu comecei a liderar os brothers que estavam lá antes de mim. Né? Já foi um grande desafio, porque... Não existe zona de conforto. E dentro disso a gente tem que entender. Você aceitou uma área que você não queria, que era a cobrança. Dentro desse processo você foi lá e fez seu melhor. E aí os planos de Deus, aí é onde mostra, né? Onde tudo converge, que os planos de Deus são melhores que o nosso. Porque talvez essa oportunidade de ser chefe do time de cobrança, ele talvez não teria na área de vendas. E talvez a área de vendas era uma coisa que ele queria, mas talvez não era o melhor caminho para ele. Né? Exato. E aí que incrível, como chefe de cobrança... Chefe de cobrança, eu comecei a enfrentar desafios que foi totalmente ao oposto dele. Ele ia para ver clientes, né, e ficar muito feliz. E eu tinha que ir em clientes... A tomar o Entendeu? produto. Para resolver a situação. Resgatar ou 4 paga. meses, 6 meses, 1 ano de atraso. E aí você tinha que lidar com todas essas situações. Muita pressão, muita pressão. Então eu aprendi muito cedo na minha vida a ter que lidar com essa circunstância, com insatisfação de pessoas, com xingamento, mal recebido, enfim, uma série de coisas que, Haja controle emocional, que o hein? departamento de cobrança traz e joga na sua mão. Entendeu? E isso tudo... Eu não era uma área que eu realmente, como você falou, que eu queria entrar de cabeça, mas eu entendi que era o que Deus tinha para mim, veículo, que era né? exatamente. E eu não me deixei, eu peguei todas as ferramentas necessárias para aquele momento. Eu coloquei a minha mente totalmente focada naquilo ali, sabendo que primeiro, Deus abriu essa porta para mim. Foi uma oportunidade que outras pessoas estavam, como eu falei, a oportunidade vem para você e você não está pronto. Meus colegas, o desejo que eu tinha é que um dos meus colegas que tinha anos de empresa tivesse naquele lugar. Caramba! Esse, sinceramente, era isso. Eu confio. Só que a oportunidade veio, não foi diretamente para mim, a oportunidade surgiu. Você abraçou. Só que eles não Não quiseram. quiseram. Eles não se desenvolveram, eles estavam simplesmente acomodados naquele momento e se intimidaram com a oportunidade. E eu fui para cima. E você sabe que muita gente, às vezes, trava, porque às vezes está esperando algo grandioso e não consegue enxergar essas oportunidades. Né? Ah, não é para mim, eu vou deixar para um novo momento. E às vezes não entende que isso pode ser o veículo, pode ser a ponte que vai te levar até o seu próximo passo. Né? Então, assim, você agarrou essa oportunidade. Talvez se você não tivesse agarrado essa oportunidade, hoje você não estaria aqui. Né? Talvez ela tenha sido essencial para o seu Absolutamente. desenvolvimento. E as pessoas às vezes esperam o meu propósito de vida, não Isso. consegue enxergar, espera ser algo grandioso, ou a oportunidade ela vir muito clara, né? Ela vir detalhada ali o que você tem que fazer. E às vezes ela tá ali uma bagunça e você vai ter que descobrir, né? Vai ter que organizar tudo para caminhar para o próximo passo. Exatamente. Né? Que foi o que você fez. Exatamente. Agarrou ali, foi, não, é isso, a oportunidade está aí, eu vou agarrar. Né? Exatamente. E aí, o que a gente precisa, Paulo e Fabi, é uma palavra. É uma palavra que você acredita, que você crê e você vai. Se eu puder agregar na vida de vocês, é o seguinte: o temor de Deus, a fé, é essencial na vida de uma pessoa que ela quer ter sucesso na vida, que ela quer crescer, que ela quer chegar a um estado desejado. O temor de Deus, a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio do conhecimento. Caramba! O princípio do conhecimento é o temor de Deus. Entendeu? Então, isso eu quero deixar para o coração de vocês. Uma palavra que você pegar aqui hoje vai destravar a sua vida e você vai ver que dentro de você existe alguém que precisa sair com força, com fé, com muita coragem, sabendo que o lugar desejado está muito mais perto do que você imagina. E na minha vida, não foi fácil. Eu escutei uma palavra, um direcionamento que Deus ia me colocar aqui dentro dos Estados Unidos. Uau! Entendeu? E eu acreditei nessa palavra. Mas o processo, o comando,
né? Deus, ele te libera, ele te dá uma palavra, um direcionamento. Só que não é Deus que vai andar o direcionamento, ele vai te acompanhar, ele vai com você. Mas você precisa dar o passo. E esse processo, entendeu? Você imagina uma pessoa que não tem condição financeira, entendeu? Uma pessoa que olha para todos os lados, todo tipo de recurso, e você não encontra. Eu era o amigo mais rico, gente. O Imagina meu amigo tanto que mais tava- rico. Coitado dele, ele era rico. Como? Amigo mais rico. Ia vir pra cá. Como? Né? O Joab veio pra cá primeiro. Eu vim primeiro, 6 meses, meses. antes do que ele. A gente brinca assim. A gente fica nessa... Nesse período, quantos você tinha nessa época? Eu tinha 19 anos quase, estava completando 20 anos. Tá, Eu hoje entrei- você tem Eu tenho 39. 39. Então, ou seja, foi nesse momento que vocês começam a se organizar para vir para cá. Nesse momento. Nesse Ele vem momento. Você Primeiro. teve a palavra e foi obediente. E fui obediente. à palavra. Só que Isso. o que eu tento passar para as pessoas é exatamente isso. Muitas pessoas, elas param na palavra. Elas param. Elas receberam a palavra, recebem o Receberam incentivo, código, a o informação. código, a informação. Elas recebem tudo isso. Mas elas não agem por si mesmas, elas não se sentem capazes, elas deixam para depois, esfria no coração. Uma situação em qualquer área vem e isso é muito grande, muito maior do que aquela palavra. É o valor do pequeno exatamente. passo, né? E eu Pequeno passo. exatamente. Isso é incrível. E olha, eu fui aonde? Eu fui sempre naquilo que me libertou. Foi na palavra de Cristo, sempre me libertou. A Bíblia diz uma passagem muito interessante. Olha só, diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha que poder que tem essa palavra, porque tudo que você... O conhecimento, ele te liberta da ignorância. E você começa a conhecer a verdade e você começa a se libertar, você começa a se encher de ferramentas. E eu, sem saber de como que funcionava networking e tudo mais, olha só, olha como é interessante. Deus me colocou na minha mão um contato, uma pessoa daqui dos Estados Unidos. Caramba. Eu não sabia como que tirava vista, eu não sabia nada de informação desses negócios. Nada, gente, no interior do Pará lá, sem informação, sem nada, entendeu? Só que graças a Deus, né, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Firme fundamento das crer pra coisas ver. que você Pra espera ver. e a prova das coisas que você não vê. Isso é mágico. É muito profundo isso. É. E eu orava, eu falava essas palavras assim: Senhor, Tu é o meu Pai, o dono do ouro e da prata. Eu não tenho condição, mas o Senhor tem. Eu não sei como, mas o Senhor vai abrir a porta e assim, ó, na fé, na fé, na fé e na força. E de repente, eu comecei a vender uma ideia. Eu tinha um contato aqui de uma pessoa que... Nunca visitou os Estados Unidos, Não. não Nunca. tinha internet, Nada. não sabia Nada. como era, não conhecia ninguém aqui, não falava inglês, sem estudo, muita loucura. Sabia nem Nada. que continente Muita ficava. loucura, muita loucura. Mas ele estava movido pela palavra, É. né? Palavra. E, gente, isso é uma coisa que eu aprendi assim, pra mim, clara. A fé, ela não é um sentimento, ela é uma atitude. Yes. Você se move pela palavra. Meu Deus. As pessoas, elas esperam sentir para fazer. E ao Ei. contrário, você tem que seguir a palavra, você tem que fazer para depois sentir. Né? Uau. Meu Então, Deus. isso que você fez é tão claro, assim, que você fala, gente, ele seguiu a palavra, ele não sabia o como. Mas ele realizou, olha só, Não precisa né? nem enxergar. né? Quando você para e olha, você fala... Porque forte, ele gente. teve atitude, né? A partir da palavra, a fé dele foi a atitude de se mexer, É né? profundidade. Eu falo isso, Fábio, para as pessoas que 80% é ação e 20% é o que você conhece. O que eu tento passar para as pessoas é: não precisa ficar pronto, você, na verdade, não vai ficar pronto. Se você quiser realizar, você precisa ir com toda a intensidade e vai aprendendo no processo, porque senão você não vai chegar em lugar nenhum. É isso que eu tento passar para as pessoas. Agora vocês estão preparados para entender como é que foi essa travessia do Brasil para os Estados Unidos dentro de todas essas condições? Porque o dia que o Regis compartilhou comigo em Kansas City Isso. essa história, a minha perna tremia.
Eu já contei essa história para umas 50 Não, a gente pessoas. continua, assim, o Regis Joab, eles são mais famosos do que eles imaginam. Meu Deus! Mas assim, um exemplo de superação. De superação, de não desistir. De não desistir, de fé, de ação. De mostrar que o ser humano é capaz de tudo. Família, né? E que como a família foi a base estrutural futura, porque teve a família que a gente nasce, né? Isso. E depois a outra família que vocês constroem, Absolutamente. que é o alinhamento para o futuro. Que esse é a página seguinte, né? Vamos falar dessa travessia? Vamos. Vamos lá, vamos Vocês lá. estão preparados? Vamos Porque lá. esse aqui Aperte o cinto. aperte o cinto. Pega o balde de pipoca. Entendeu? Coisa. Pega pra mim, irmão. Ai, vamos lá. Vambora. Vamos. Vamos embora. Vamos. E aí? Vamos lá. Me conta. Cara, eu vou contar o resumo do que eu tava approaching aqui, chegando, e aí tu entra aí e faz a história acontecer. Eu tava no networking, né? Eu nem sabia o que era isso. Mas eu comecei a me conectar com amigos lá e vender uma história. Entendeu? Mas vocês lembram que o cara que não tem nada e tudo, tem a fé, entendeu? E a fé incomoda as pessoas. O sonho incomoda as pessoas. Sempre vai incomodar. Eu não falo isso julgando ninguém. Porque as pessoas, elas olham para você quando elas não entendem que o sonho vem de Deus, quando elas não entendem isso, entendeu? Elas estão escutando só você contando. E elas vão te ler, elas vão te interpretar, e elas vão pensar o que quiser pensar de você. E se puderem atrapalhar esse sonho não virar realidade, elas vão tentar de alguma maneira. Elas querem que você permaneça. Exatamente. Exatamente. Eu não quero crescer. Então, fica aqui comigo. Exatamente. É até um egoísmo, né? Um ciúmes. É inconsciente. É a educação das referências ao redor dela que criou esse ambiente, né? E nasceu esse desejo muito grande de vir para os Estados Unidos. Eu preciso ir para os Estados Unidos. Eu preciso ir para lá. Eu preciso... e a minha oração era assim, Senhor, eu quero ir para lá. E eu quero... continuar sendo uma coluna para minha família, ajudar minha família, tirar minha família dessa situação, enfim. E aí eu comecei a conversar com um amigo, com outro amigo, e contar o sonho, o desejo para as pessoas. Na inocência. E muita pessoa, nossa, não queria nem me ouvir mais e tal. Você tá ficando louco. Não. Aí o networking que eu estava falando, eu comecei a vender essa ideia para o pessoal, né, para os amigos e tal, falando disso, desse sonho e tudo mais, e comecei a perguntar, cara, você não tem vontade de ir para os Estados Unidos? Entendeu? Você precisava de alguém para ir com você, é isso? Eu comecei a perguntar às pessoas e o meu interesse era o quê? Tentar achar companheiros, né, pessoa, porque o que acontece? Eu não sabia da porta da frente, visto, havia esses trem, gente, não sabia nada disso, não. Não tinha essa outro informação, mundo, né? não tinha essa informação, lá. nem sabia. Eu não sabia nem que precisava de passaporte para vir para os Estados Unidos, entendeu? Então, assim, foi uma coisa de louco. Aí foi aprendizado acima de aprendizado. E eu falava, eu quero ir para os Estados Unidos, comecei a falar. Eu nem sabia que eu estava solidificando e profetizando aquilo, entendeu? Eu quero ir para os Estados Unidos. Aí eu comecei a conversar com alguns amigos, né? Óbvio. Primeiro brother assim que eu comecei a liberar logo isso foi ele, porque nós amigão e conversava, e eu comecei a falar desse sonho. Só que quando a gente conversa, eu mais o Regis, assim, quando a gente começa a conversar, aí nós dois, sonho demais, sonho. E aí não fica só naquela ideia. Aí o Regis já coloca assim, rapaz, tu já imaginou? Tu nos Estados Unidos... Rapaz, como que seria e tal? Aí, isso a gente vai sonhando, vai começando a ver, vai começando a entender. Então, assim, a gente já andou em lugares tão distantes no sonho, lá em Tucumã, lá na frente da casa do tio dele, ou na praça, em algum lugar assim. A gente... Obrigado, é isso aí, gente, parabéns. Só no Dreamcast. Gente, vem pro Dreamcast. Olha isso aqui, gente. Então, olha, que interessante. Tô comendo desde a hora que eu cheguei. A hora que eu cheguei, vocês estão comendo, eu já fui lá, já veio o coração. Gente, vocês estão à vontade, a casa é sua, de vocês. Sem condição nenhuma, eu comecei a buscar companheiros, pessoas que tivessem o mesmo sonho ou desenvolvessem o mesmo sonho. Na verdade, quando eu conversei com meus amigos, de todo mundo que eu conversei, o resumo foi que 5 pessoas, né, ficaram interessadas. E começaram, rapaz, deixa eu saber um pouquinho melhor sobre isso.
Então, eu tinha um amigo que estava aqui nos Estados Unidos, que tinha vindo ilegal para cá, que tinha vindo pela porta dos fundos, né? E que é desconhecido de muita gente, assim, é um lado, só que para mim já era uma coisa, considero, era a porta da frente para mim. Eu não entendia como que funcionava o outro lado, entendeu? E aí o meu amigo chegou e explicou como que foi a travessia dele, do Brasil para os Estados Unidos, um procedimento, e na minha cabeça ia passando um filme de ação, um filme de aventura, entendeu? Rapaz, que coisa top esse negócio e tal. Me conta como é que foi. E ele contava que... Nadou, ele atravessou a passou mata. pelo deserto, 4 dias escondido. Esse amigo que estava Esse aqui. amigo, enfim. Aí, aquilo ali... Mas como ele te contou? Por telefone? Por telefone, ele estava aqui. Te ligou? Me ligava. Cara, vem, né? Na Me água tá ligava orelhão. e tal, cara. Telefone público, orelhão. Aí, beleza. E aquilo ali, e eu contava. Aí, então, eu virei um ponto de contato de história, porque aí o pessoal, os meus amigos ali, cara, ó, o Alex me ligou, contou essa história aqui pra mim, que lá nos Estados Unidos, ó, é assim, pode trabalhar, olha, cara, o cara ganha em dólar, enfim, contou algumas histórias e tudo mais. E aí, logo, um irmão dele, que estava aqui nos Estados Unidos, foi embora. E aí, ele chegou no interior, né, com amigo de infância, tinha bicicleta, chegou com um Golf vermelho na cidade, entendeu? 200 cabeças de gado, entendeu? Comprou um pedaço de terra, enfim. Então, Legal. o cara milionário chegou nos Estados Unidos e aquilo ali, para inspirou. mim, foi assim. Aí eu falei, eu preciso ir para esse lugar. Na época, vou falar de custo, na época, mais ou menos uma viagem dessa custava na faixa de entre 6 a 8 mil dólares, na época, 2002, 2003. 6 mil dólares. Estava 3 e pouco, então, aí, perto dos seus 30 mil, né? 24 e tal. Isso. E para mim, era muito dinheiro, não tinha, né? Tinha nada. O resumo, porque eu sei que o tempo está passando e a gente precisa resumir para entrar, ser conectado com a hora da gente passar para cá. E o contato que eu tinha, que estava organizando a viagem, né, no finalzinho de tudo, que foi 8 meses o processo. Uau. Esse processo de viagem demorou 8 meses de preparação. Até o dia Até que você... o dia, E a gente saiu, o Regis não pôde vir, só veio 6 meses depois. Então sai eu e mais 3 amigos de lá do Brasil. Detalhe, nós... Ainda arrastou mais 2 amigos. Ainda o sonho chegou. Porque lembra que eu não tinha dinheiro? Só que aí o que aconteceu? Aonde eu vejo o agir de Deus, ele liberou uma palavra, que eu ia estar aqui. E o que aconteceu foi muito interessante, porque na minha vida, né, Deus age na vida de cada pessoa individualmente. E na minha vida, ele queria me mostrar algo. E era a fé. Eu falei da fé aqui, né? Então eu precisava ter fé até o final, entendeu? Até o final. Então, a vitória é só no final, né? Você tem que ter fé e você tem que persistir, você tem que ir em frente e para você alcançar a vitória na linha de chegada. E eu continuei. Então, os meus colegas, no final desses 8 meses, a gente começou a fazer uma campanha de levantar o valor de viagem. Caramba. Entendeu? Aí cada um foi. O pai ajudou com alguma coisa, o outro tinha um dinheirinho reservado e assim foi. E juntou. E chegou na semana da viagem, todos os meus amigos já tinham o dinheiro de pagar a viagem. E eu, que estava sendo o coordenador, o contato e tudo mais. O líder da galera e tudo. Não tinha conseguido nada de dinheiro. E aí? Nada de dinheiro. Brother, o plano de viagem era sair de Tucumã, no Pará, ir para uma cidade chamada Marabá, no Pará, que era o lugar mais próximo de Polícia Federal, para tirar o passaporte e já pegar o passaporte e dali viajar e direto, entendeu? E aí eu consegui, através de um amigo meu, um dos companheiros de viagem, ele pegou emprestado com alguém, de um posto de gasolina, um amigo dele, R$1.500. R$1.500 emprestado no nome dele. Que não era o suficiente. E ele nem sabia... Faltavam uns 25 era uma semana só. E ele não sabia que ele ia viajar. Porque se ele soubesse, ele não ia emprestar o dinheiro. Então ele não falou que ia viajar. Estou precisando de R$1.500. Pegou esse dinheiro e colocou na minha mão os R$1.500. Você acredita que desses R$1.500, tá?
eu consegui sair do Brasil com esses R$ 1.500. Foi só a entradinha ali do... A pessoa que estava organizando a viagem, ela se compadeceu no momento. Porque aí a gente precisou abrir o jogo, né? Porque ele precisava comprar passagens e enfim. E aí ele falou assim, como é que nós vamos fazer com o Joab? Cara, aí eu respirei e falei, cara, eu vou ficar, meus companheiros, tudo vai, eu vou ficar. Lógico que tem a travessia, então eu não via a travessia, eu já via o outro lado. Mas eu sabia de todo o processo e de toda a dificuldade, vários amigos, Isso é uma histórias chave, né? e situações. Você enxergar o seu destino, E situações né? de tantos problemas que aconteceram em travessias de pessoas conhecidas. Então, o que acontece? Ou seja, não existe crescimento sem risco e saber desses riscos conscientes é parte. E eu não sei nadar. Gente, você sabia disso? Eu não sei nadar. E na travessia, E a tem que travessia Tem que nadar? tinha que atravessar um rio. Então, o meu maior medo, o meu maior temor era a travessia desse rio. Eu não pensava em outra coisa, gente. Não pensava em outra coisa. Eu pensava só na travessia no rio. Nada mais me parava. O que me parava era o temor na hora de atravessar o rio. Porque eles falaram para mim que ia ter um rio. Eu não contei nem para minha mãe, na época de saída, que ia ter que atravessar um rio. Entendeu? Você só falou, tô indo para os Estados Unidos. E, enfim, aí o rapaz falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu confio em vocês, eu vou fazer a despesa dele, pegando um pouquinho de cada um de vocês, mas quando chegar aqui dentro dos Estados Unidos, ou seja, quando chegar lá dentro dos Estados Unidos, eu preciso receber todo o valor do paquete de viagem. Ok. Agora eu precisava arrumar alguém que pudesse validar isso. Foi aí que apareceu um amigo evangelista da igreja e falou assim, deixa eu conversar com esse cara aí, só esses meninos novos indo para os Estados Unidos e tal, e ficou assim, o que esses meninos estão fazendo? Estão fazendo bobeira, estão entrando na mão de um charlatão, enfim, porque realmente acontece muita coisa. E aí ele quis falar com essa pessoa. E aí o resumo é que ele falou assim, se você conseguir colocar esses meninos lá dentro, eu me responsabilizo pela passagem dele quando chegar lá dentro. Uau. Foi assim que Deus fez na minha vida. Uau, E aí gente. começa uma trajetória de saída do Brasil e a viagem. Quando vocês saíram do Brasil e vieram para cá, demorou quanto tempo para vocês pegar o avião e chegar aqui dentro? 8 horas. O avião, 8 horas, né? 8 horas. Vocês estavam aqui. Minha viagem demorou quase 30 dias. Uau. Quase 30 dias de travessia. Mas eu vou deixar ele aqui agora fazer Família, a participação. vocês têm noção que para você mudar de fase, de cenário, você vai passar por um processo, né? Porque apesar da gente ter pego 8 horas de voo para vir para cá, isso vai ficar para um outro momento. Com certeza. A gente começou a trabalhar com uns 12 anos de idade, tanto eu quanto ela. Galeria Pajé, vendendo som de carro. No caso meu, a minha mãe tinha condições de se sustentar, então era exatamente para as minhas despesas. Meu índice de escolaridade também extremamente baixo. A Fabi, ela pegava o dinheiro também, dava para a família. Então foi uma jornada também. Se você parar para pensar, todo aquele que desenvolve habilidades, capacidade, é um improvável. A gente não consegue enxergar o tamanho do que Deus tem para nós e a gente não faz daí, inclusive, os próximos passos. Né? E é isso que a gente quer inspirar nos sonhos e propósito. Né? Você pode muito mais do que você sabe. Isso. E aí, me conta. Cara, o tempo não vai dar, mas a gente vai ter que Fazer um marcar, episódio 2. Fazer o episódio 2, dois, gente. Tá muito pra- extraordinário. O Paulo e a Fabi tá resgatando coisas assim de dentro da gente que a gente nem imaginava que a gente conseguiria. E vocês estão tendo essa autoridade, sabe? E de impulsionar a gente a resgatar essa história linda e Incrível. maravilhosa. Eu quero deixar para o ponto 2, Pro momento 2? pro momento 2. Então segura! Eita! Você já Ó, tem um compromisso. Já temos um compromisso. Mas é o seguinte, eu sei que vocês tá corrido. A gente tem a família Dreamcast, tem uma honra de compartilhar com vocês um presentinho, sabe, de gratidão pela vida de vocês, por quem vocês são, e vocês inspiram, sabe, pelo exemplo de vida que a gente vê na vida de vocês. O exemplo de vocês, a prática de vocês, me inspira muito a seguir adiante, a sonhar cara, e a sonhar não perdendo os meus valores, os meus princípios, que é a minha família, que é a minha base. E eu vejo muito isso em vocês.
E a nossa família Dreamcast gostaria de presentear vocês. Olha Obrigado. Esse aqui. Receba de coração. Vocês sabem que eu sou fã Paulo. de caneca, né? É? Eu amo caneca. Que isso. Gente, Que olha isso, aí. olha aí. Pra Ai, você, Pra Fabi. você, Fabi, pra você, Paulo. Obrigado. Olha que Gente. lindo. Ó, a gente se sente amado. Essa é a palavra. Uau. A gente veio aqui hoje pelo amor. O amor que nos trouxe até aqui. E como eu disse, vocês convidaram a gente pra gente contar a nossa história, mas a gente queria compartilhar a história de vocês. Meu Deus. E essa foi Mudou uma mensagem que completamente. estava ardendo no meu coração. Eu estava encontrando uma maneira de criar esse momento. Meu Deus. Queria chamar vocês para uma live, mas eu senti que Isso. ainda... Era aqui Uau. essa ponte. Eu vou compartilhar todo o foi. conteúdo da história de vocês com o Que máximo é de isso. pessoas que eu puder, porque Que muita é gente isso. precisa conhecer a história Uau. de vocês. Meu Deus. E quero sim fazer esse momento 2 para a gente explicar essa travessia. Acho que a gente já deu código suficiente para esse episódio 1, mas pro episódio 2 a gente vai contar a travessia, esses 30 dias de passagem, os 3 anos que vocês passaram para poder sair de uma fase para ir para outra. Ou seja, Isso. você não consegue pular etapas, porque você tem que cumprir ciclos, né? Isso. Se você quer Absolutamente. verdadeiros resultados, você tem que ter verdadeiras transformações. Você quer escalonar, você tem que estar pronto para mudar aquilo que você Você é. consegue. de ambiente. Exatamente. Você consegue acelerar. Você não consegue pular. É isso aí. Toda vez que você tenta pular, você cai. E jamais ser apático, né? Através da fé e através do temor a gente consegue muito mais. Exatamente. Nós Gente, agradecemos. né? Incrível, incrível. Foi demais. Obrigado pelo convite. que é isso. E Eu vocês- que agradeço pelo Vocês convite. são inspiradores. Gente, nós veio aqui para entrevistar e nós foi entrevistado, Põe a mão aqui, gente. amor, põe a mão Olha, aqui. isso aqui Vocês é são só acontece no Dreamcast. É isso, família. Gente. Sonhos e propósitos! Não para! É isso aí, beijo. Obrigado, gratidão. Irmão, que lindo.